O mundo é mundo desde antes mesmo de nascermos e existirmos para, pelo menos, pensar nisso. Pensar em como tudo foi criado está entre as coisas que mais intrigam a mente das pessoas. Existem diversas crenças de vários povos e religiões. A criação do universo vai ainda além, e a mitologia egípcia talvez seja mais rica em detalhes. Você já pensou como o universo foi criado segundo a visão dos egípcios? Eu sou Benjamin e hoje vamos ver um pouco disso. Falar de mitologia da criação segundo os egípcios, sem se lembrar de Atum, é quase um pecado. Esse era um néter, adorado em Heliópolis, que significa basicamente antiguidade. É ainda o resultado de uma transformação de Num, conhecido por ser subjetivo, que se torna um ser objetivo. Ele aparece cedo nas histórias como um deus primordial e criador, sendo o responsável por uma explosão que gerou os outros corpos celestes no nosso universo. Mas esse teria sido um evento pré-planejado. Atum cria o sol da tarde e, quando torna-se a si mesmo, ganha a forma de Ra, que é o deus do sol do Antigo Egito. Ra então inicia a formação dos Nétero, que geraram o sol da manhã. Atum, que seria então o criador do céu e da terra, acaba separando essas duas partes e, posteriormente, se uniu a Ra, transformando-se no que conhecemos como Atum-Ra. Como estava sozinho no universo, decidiu fazer a sua primeira criação sem precisar de uma relação sexual para isso. Mas a decisão dele foi ainda mais polêmica. Digamos que a parte sexual escolhida por Atum, neste caso, envolvia apenas ele mesmo. Sim, de acordo com o que contam as histórias, Atum se masturbou para aliviar a solidão que sentia. Assim, seu sêmen, misturado com sua respiração ofegante, deram origem a Tefnut, que é a umidade, e a Shu, a secura. De Shu e Tenuf nasceram Geb, que é a terra, e Nut, que é o céu. A criação não parou por aí. Shu, em um ato de rebeldia e separação dos demais, deu origem a Alzare. Esta é nada menos do que a morte. Na sequência veio Set, que era o deserto, a Set, que era a vida, e por fim, Nebet, a fertilidade do solo. Resumindo, naquele momento, o processo de criação do universo estava avançando cada vez mais. Lembra que eu falei de Ra? Ele também participou de forma individual na criação do universo antes de se juntar a Atum. Ele foi o criador das forças primordiais de Nu, que é a água, Amon, o ar, Kuk, a escuridão e Hur, a eternidade. Antes da fusão, Atum e Ra eram os líderes de dois grupos rivais existentes no universo. Com a junção, começou então a criação do nosso planeta, como o conhecemos. A criação e a origem da Terra sempre intrigaram diversas tribos primitivas de todos os continentes. É uma dúvida que ecoa por toda a história, de norte a sul, leste a oeste, abrangendo praticamente todas as civilizações que existiram. No Egito, como já sabe, foram vários deuses que fizeram com que isso acontecesse. Para ser mais exato, foram 10. 10 deuses da criação que deveriam ter arrastado o mundo para fora do caos primordial. Você aí, sabe quais são todos eles e quais os feitos de cada um? Vamos lá. Neit, ou Net, é uma das deusas responsáveis pela criação do mundo. Ela é a representação da guerra e da caça, criadora de deuses e homens, uma divindade funerária e deusa inventora. A deusa tinha a forma de uma mulher e usava a coroa vermelha do Baixo Egito. Precursora de Diane, Neit usava em suas mãos um arco e flechas e é conhecida como a eremita que criou o mundo usando 7 palavras, ou, como muitos creem, 7 certeiras flechas. As lendas dizem que ela ajudou a criação do Sol ao lado de Sobek, o mestre dos pântanos. Sua contribuição para a criação é considerada por diversas pessoas a mais importante de todas. Ptah
é outro deus da criação. Na mitologia egípcia, ele é o demiurgo de Mênfis, deus dos artesãos e arquitetos. Ele é taxado como o deus que criou a vida, pois concebeu o mundo em seu coração antes mesmo de criá-lo com suas mãos. Todo o seu poder vem do empréstimo de algumas virtudes vindas de Atum. Ptah é apresentado como um homem com um gorro na cabeça. Em suas mãos, ele segura o símbolo da cruz egípcia e também o cetro ou as dos deuses. Daí vem Ogdod, que não era um deus como estamos acostumados a ver. Esse é, na verdade, um grupo de divindades, composto por 2 casais de serpentes e 2 casais de sapos. Os deuses personificavam elementos da criação, como líquido infinito, obscuridade primordial e fertilidade das inundações. Essas fertilizavam o solo e traziam consigo répteis e anfíbios do alto platô. Foram de grande importância para a criação do mundo. Não teria como fazer um mundo sem a inteligência, não é mesmo? Pois bem, o responsável por isso na criação do universo foi Thoth, o deus do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da magia. Ele é representado por um homem com a cabeça de um íbis. Thoth criou o mundo pela palavra e tornou-se, ao lado de Osíris, o juiz das almas. Em Mênfis, no Reino Antigo, ele foi considerado por todos o guardião da verdade, por causa de sua forte influência e sabedoria. Harsafés era o deus da mitologia e também ligado à criação de tudo. O deus é representado por um homem com cabeça de carneiro, usando as 2 coroas do Alto e Baixo Egito. Esses foram os símbolos do seu verdadeiro poder que ele exerceu principalmente durante o tempo do Reino Médio, quando sua cidade foi escolhida como a capital do reino. Harsafés foi considerado um deus da criação local e foi um dos responsáveis pela fertilidade e reprodução. Você já deve ter ouvido falar do próximo deus presente na criação do universo. Horus era representado por um homem com a cabeça de um falcão com um sol na testa. Horus era um deus da criação local e o seu culto permaneceu de pé até o período do Reino Antigo, quando foi gradualmente substituído por Amon, o deus invisível e onipresente. Ele atuou na criação lidando com seres vivos, tanto que tornou-se o rei dos vivos e do céu. Havia também uma deusa, representada como uma vaca primitiva que flutuava sobre as águas, simbolizando a vida aquática. Esta era Métier. Segundo as lendas, ela foi a encarregada de dar a luz ao sol. Ela protegeu a estrela e a colocou entre os chifres. Esse era o seu jeito de oferecer proteção, pois os chifres eram curvados na forma de uma lira. Na criação de tudo, Knum foi um dos maiores destaques. O deus é representado por um homem com cabeça de carneiro, por vezes tendo uma jarra ou coroa dupla sobre os chifres. De acordo com os contos, o deus estava criando 2 pequenos seres humanos utilizando barro e modelando-o à mão. E bem, foi por conta dele que se deu a criação da vida humana. Ele tinha como companheiros a deusa Satis e a deusa Anukis. É claro, para o mundo ser como é hoje, precisavam existir seres humanos, e é esse o motivo pelo qual esse Deus tem bastante relevância e foi tão determinante para o existir de tudo. Foi assim, a partir do trabalho de cada uma dessas entidades conhecidas como os deuses antigos do Egito, que o universo e o nosso mundo foram criados. Na visão egípcia, nada seria como é se algumas dessas divindades tivessem feito qualquer coisinha diferente. Eu fico por aqui e agradeço a companhia nesse vídeo. E até o próximo.